um esquema onde eu faço a minha agenda diária. Eu tenho um quadro de agenda diária, onde eu trabalho aquele esquema de uma coluna, uma lista. Eu seto todas as tarefas que eu preciso fazer no meu dia, utilizando aquela técnica de produtividade do 1-3-5, que é uma tarefa importante, 3 tarefas de média importância e 5 tarefas de pequena importância. Então, assim, no dia anterior, eu já vou lá, coloco todas as tarefas nessa ordem de prioridade, e aí eu deixo mais 3 listas em aberto. E um dos benefícios do Trello é você conseguir migrar os cartões de acordo com as listas. Então, assim, como é minha agenda só diária, aí eu deixo a coluna com a lista de todas as atividades. Aí na próxima coluna eu coloco fazendo. Então, quando eu começo a fazer uma atividade, aí eu migro aquele cartão para o fazendo. Aí a próxima lista é o feito. Então, se eu termino a atividade, eu já migro ela para o feito. E aí eu ainda acrescentei uma coluna, que é a coluna do deu ruim. Porque, assim, durante a nossa rotina diária, pelo menos pra gente, é muito comum acontecer imprevistos. De repente, do nada, uma aula foi marcada, outra foi remarcada. E aí acaba que, às vezes, você realmente não consegue fazer todas as atividades que você se propôs a fazer. Aí eu gosto de migrar esse compromisso para o quadro do deu ruim. Porque daí eu vou analisar o que foi que aconteceu. Se foi falta de tempo, e se a tarefa está muito próxima do seu vencimento, eu boto ela na lista do dia seguinte. Mas se às vezes deu ruim porque eu não fiz, porque eu procrastinei, porque eu enrolei, também serve como um parâmetro para mim. Porque daí eu consigo descrever naquela atividade, por exemplo, o porquê que deu ruim. Eu gosto de falar deu ruim porque é uma expressão que a gente usa aqui. Deu errado por quê? Porque você teve um imprevisto, porque procrastinei. Eu gosto de ser bem sincera comigo. Aí sempre ao final da semana eu vou lá e faço uma análise da quantidade de tarefas que deu ruim e por que elas deram ruim. Um outro formato que eu também gosto de usar é ter um quadro de agenda semanal. Eu era muito apegada à agenda de papel. Só que aí, quando eu comecei a estudar medicina, você tá vendo aqui, né? Os livros, nossa, são muito pesados. Aí você tem que ir pra faculdade com livro, caderno, notebook. E aí eu falei, não, eu preciso me divorciar da agenda de papel, porque é um peso a mais. E aí agora eu faço os meus compromissos também, todos lá no Trello, naquela mesma sequência. Então, tipo, segunda, e aí terça, quarta, os 7 dias da semana. E nesse planejamento semanal, eu só coloco aqueles compromissos que são fixos mesmo. Então, assim, às vezes eu marquei de gravar um podcast com alguém, marquei de gravar uma live com alguém, reuniões que eu sei que são compromissos que não dependem só de mim, então são compromissos fixos. E aí depois o planejamento mensal. O Gustavo Malk, lá que nós gravamos a live juntos, do código 753, ele chama isso de DSM, que é você fazer a agenda diária, semanal e mensal. Uma coisa, Fernanda, que eu sempre falo pro pessoal é que, assim, produtividade é teste. É teste. Inclusive, hoje à tarde, eu dei uma aula para uma mentoria de finanças. Produtividade para investidores. E, assim, eu consigo informar as pessoas sobre vários hacks de produtividade, insights, técnicas. Só que as pessoas, elas precisam testar aquilo que funciona para elas. Porque, às vezes, o que funciona para mim, Bruna, não funciona para você, Fernanda. Concorda comigo? Concordo. Show. Uma das coisas que dá para a gente trabalhar também no contexto da produtividade com o Trello é a questão dos checklists. Inclusive, uma reflexão que eu tenho feito muito interessante sobre isso, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas a questão do sentimento de frustração ao usar o checklist. Já aconteceu com você? Nossa, demais. Tanto que
muitas das coisas eu coloco muito em checklist, para eu ver aquele risquinho por cima, porque como eu usava muito a agenda de papel, eu amava aquela sensação de riscar, né? Então, muita coisa eu crio no checklist. Aí, como ainda bem tem aquela opção de não mostrar o que foi concluído, ela é perfeita. Eu, pelo menos, anestesia minha mente, tipo, está concluído, né? Tchau. Aí eu coloco para não mostrar. E aí eu me frustro menos quando eu não consigo algo. Então, quando eu faço checklist, eu costumo dividir, tipo assim, eu coloco lá no cartão da segunda-feira, por exemplo, né? Eu tenho um cartão que é específico, que tem várias coisas lá juntas, de categorias diferentes. Então, em cada checklist conta com um título diferente. Tipo, para essa semana. Aí, o que eu consegui fazer dentro daquele dia, eu faço. Se não, aí eu coloco para outro dia, assim vai indo. Aí eu coloco para essa semana, para hoje, médio prazo, longo prazo. E aí, na minha cabeça, não fica com tanto sentimento de culpa se eu não conseguir, porque eu coloquei para esse dia, para essa semana, para médio prazo. Eu faço isso para evitar menos a frustração. Mas que dá uma sensação ruim, dá. Tanto que antes eu usava essa questão do fazer fazendo feito, né? Mas aí eu percebi que me dava muita agonia quando eu via aquele monte de coisa no fazer. Né? Aí eu passei não, se eu sei que está aqui nessa lista, é porque eu tenho que fazer. Então eu não vou pôr etiqueta e nem vou criar a lista de fazer. Eu já sei que eu tenho que fazer. Agora, na hora que tiver feito, eu vou colocar a etiqueta de feito. Porque na minha cabeça eu visualizo melhor assim. Né? Trabalhei muito tempo com essa aí de ficar mesclando, né, as cartões, mas eu não me sentia bem. Na hora que eu vi aquela lista também do feito, por mais que eu sabia que era feito, dava uma sensação assim, tudo isso e tal, mas na minha cabeça dava a sensação de que era como se eu não tivesse que fazer. Aí eu tenho que mudar essa metodologia. Então eu uso mais as etiquetas do que mesclar de lista. Para mim é mais funcional assim. Tanto que para cursos, por exemplo, ou meta de livro, eu geralmente seleciono, né? Livros 2020. Aí eu peço para lá os cartões de livros pelo livro, para eu não ver mais aquele cartão na minha frente, né? E também eu arquivo sempre que possível as listas quando estão concluídas de fato. Eu não gosto de estar vendo aquilo lá na minha frente, mesmo que já esteja concluído. Dá uma sensação ruim. Eu gosto que suma, porque na minha cabeça, sumiu, então já era, consegui, vamos para o próximo passo. Então, assim, na minha cabeça, algumas coisas funcionam melhor assim. Outras, de outras áreas, como filme e série, eu já amo ver aquilo lá assistido, né? Já amo, já quando é para filme e série, né? Agora, já para outras coisas, assim, do dia a dia, eu não gosto tanto de ficar fazendo aquela lista imensa. Aí, tanto que, quando eu faço checklist também, se for algo que eu já posso excluir na hora, porque já foi feito, eu já excluo logo. Porque na minha cabeça dá a sensação de alívio.